Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. As obras de misericórdia de Tobit, ou seja, os frutos que ele está produzindo, fazem com que Deus venha a podar aquele ramo, para que ele possa dar mais frutos. Poda-o com a cegueira. Ele fica cego, não consegue trabalhar, a sua esposa trabalha para ajudar no sustento da família, e quando ela recebe de presente um cabrito além do salário, ele censura, pensando que ele houvesse sido roubado. Ela diz: não, foi um acréscimo, uma gratificação ao meu trabalho. Mas Tobit não quis acreditar nela e quis que ela devolvesse o cabrito. Isso não se faz. Não se deve duvidar da esposa. Entre os dois não pode haver mentiras nem desconfiança. Mas ele estava muito escrupuloso e, em resposta, a esposa dele diz: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Ela quer dizer assim: tu fizeste tantas coisas boas e agora estás cego. E ainda cego, fica preocupado em evitar um suposto roubo. Tobit vai ficar muito deprimido com as palavras da sua esposa. Vai desejar a morte, mas Deus vai enviar a ele o anjo Rafael. Por ora, nós devemos pensar na paciência do justo, que aceita o sofrimento e glorifica a Deus por ele, e na esperança de que Deus não fará da dor a última palavra. O Evangelho traz hoje algumas pessoas, entre elas partidários de Herodes, mas também fariseus, para apanharem Jesus em alguma palavra. Começam com um elogio falso e uma pergunta: devemos ou não devemos pagar o imposto ao imperador, a César? Havia entre os judeus os zelotes que não pagavam imposto por motivos religiosos. Diziam que somente Deus merecia o que era dele. O imperador era um usurpador da nação romana. Jesus, percebendo a hipocrisia, pergunta: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Moeda corrente, moeda que se usava, entre outras coisas, para pagar o imposto. Moeda ainda hoje tem cara e coroa. De um lado, a figura de alguém, no caso, o imperador César. Mostrai-me, de quem é esta figura e de quem é este nome, de quem é esta inscrição? De César, responderam eles. Então, dai de César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus quis insinuar: vós tão preocupados em não dar a César o que é de César, nem sequer estáis dando a Deus o que é de Deus. Em vez de entrar em questões políticas, Jesus nunca quis meter-se nelas, ordenou que nós respeitássemos as autoridades civis e não excluíssemos o culto divino, porque Deus vale mais do que César. Enquanto César exige de nós alguma coisa boa para o bem comum, devemos dar. Quando César exigir de nós o pecado, a cooperação com o pecado, devemos fazer como Pedro diante do Sinédrio: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Que Maria Santíssima, que soube também obedecer a Deus e às autoridades por ele constituídas, e seu castíssimo esposo São José, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.